Vamos falar então sobre o processo de avaliação de desempenho nas empresas. Importante a gente entender por que a gente vai falar de avaliação de desempenho, né? Então, quando vocês começaram o curso, vocês fizeram o planejamento da empresa, que é a definição da estratégia organizacional, né? Ou seja, definir aqui objetivos da empresa, missão, visão, valores, o que essa empresa é e para que ela serve, né? A partir disso, então, vocês começaram então a levantar quem são as pessoas que precisam trabalhar nessa empresa, para quais as funções, níveis de conhecimento e competências que essas pessoas precisam ter. Então, foi feita a análise e descrição do cargo, né? O processo de mapeamento de funções, quais funções precisam ser ocupadas e por quais níveis de conhecimento, certo? A gente falou na semana passada sobre um pouco sobre identificação de competências, que é aprofundar essa análise e descrição de cargo, né? Dentro do processo de uma gestão por competências, isso significa que a gente vai olhar para a pessoa que já está trabalhando com a gente, identificar também o que ele já possui de competências, tá? E aí a gente vem então para o processo de avaliação de desempenho profissional para que depois a gente possa fazer então o plano de treinamento e desenvolvimento. Então a avaliação de desempenho, ela envolve saber o quanto que essa pessoa já sabe também, né? Então, para que serve a avaliação de desempenho? Ela é uma ferramenta, na verdade, para a gente conseguir conhecer e medir o quanto que essas pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, o quanto que eles trazem de resultado. Então, um dos grandes objetivos é conseguir estabelecer uma comparação, ou seja, entre aquilo que eu estava esperando, que foi lá definido, mapeado lá no meu desenho de função, e aquilo que a pessoa efetivamente está conseguindo entregar, o que ela está conseguindo desenvolver, o quanto que está igual, ou seja, o que eu espero e o que eu encontro, o quanto que é igual, e o quanto que ainda precisa se desenvolver nessa pessoa, talvez coisas que ela não esteja entregando. E também pode acontecer que essa pessoa esteja entregando além daquilo que eu estava esperando, né? Pode ser que a pessoa já tenha competências e conhecimentos maiores do que a função estava requerindo. Então, para isso que serve o processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela precisa ocorrer segundo alguns critérios, tá? Ou seja, ela precisa ter continuidade. Quando a gente fala que ela tem que ter continuidade, é que ela não pode ser um processo esporádico, ou seja, que às vezes é realizado e às vezes não é. Essa continuidade, essa frequência ou periodicidade, certo? Ela é definida para cada empresa. Ela pode ser anual, pode ser semestral, mas precisa estar claro e precisa ocorrer durante todo o período que essa pessoa estiver dentro da empresa. Então, não é só fazer uma avaliação, por exemplo, dos 3 primeiros meses e depois a gente nunca mais dá um retorno para essa pessoa. Não, ele precisa ter critérios de continuidade muito claros. O que a gente vai avaliar da pessoa, do funcionário dentro da avaliação de desempenho, tem que estar alinhado com aquilo que é a função. Então, eu não posso avaliar competências e conhecimentos que não são necessários para que a pessoa desempenhe a função. Eu posso reconhecer se a pessoa tem conhecimentos e competências além do que a função requer, mas eu não posso cobrar, eu não posso ter como objetivo avaliar um conhecimento que não faz parte do cargo, certo? A avaliação de desempenho também ela precisa ter amplitude no sentido de ser ampla em todos os comportamentos. Então, eu não posso avaliar só o desempenho técnico ou só
comportamentos em relação a colegas. Isso é para que não ocorra situações como, por exemplo, o funcionário ele é muito bom tecnicamente, mas ele tem sérios problemas de relacionamento, mas eu mantenho ele dentro da empresa porque ele tem um conhecimento técnico muito grande. Se ele precisa, se é um requisito da função, que ele que ele trabalhe em equipe, eu preciso avaliar isso, certo? Eu não posso manter na minha empresa e não posso fazer de conta que não estou vendo que uma pessoa está prejudicando o relacionamento da equipe única e exclusivamente porque ele tem um conhecimento técnico muito grande. E ela precisa contemplar uma diversidade de formas no sentido de métodos de avaliação, para que a gente consiga também garantir a isonomia do processo. O que isso significa? Garantir um sistema justo de avaliação, que a gente não vá avaliar só critérios que vão beneficiar algumas pessoas e não outras. Por exemplo, eu não posso avaliar só a equipe de trabalho sem avaliar gestores, ou não posso só avaliar gestores sem avaliar equipe de trabalho. E eu não posso dizer que o sistema de avaliação de equipe de trabalho e de gestores é o mesmo, porque eu não estaria sendo justa. Então, eu preciso ter métodos que garantam justiça para todo mundo, tá? Por que a gente realiza a avaliação de desempenho? Por uma série de motivos. Quando a gente realiza a avaliação de desempenho, isso nos permite verificar se a pessoa em questão, se a pessoa que está sendo avaliada, ela realmente está adequada ao cargo que ela foi colocada. Pode ser que dentro de um processo de avaliação de desempenho a gente verifique que essa pessoa tem mais competências, habilidades e atitudes adequadas a um outro cargo dentro da empresa. A partir do momento que a gente realiza a avaliação de desempenho, a gente também consegue dar um feedback adequado e pautado em critérios para o funcionário, né? Então, a gente tem uma ferramenta que subsidia o feedback. Ela é uma ferramenta também que permite a gente fazer as movimentações de pessoal. Eu não estou falando aqui de demissões, mas a gente pode usar a avaliação de desempenho para fazer promoções e reconhecimento a partir do quanto que a pessoa mostra uma evolução, né? A partir do momento que a gente tem uma avaliação de desempenho que ocorre continuamente, com critérios claros, e que os objetivos da avaliação de desempenho estão claros para todo mundo, isso pode servir de incentivo ao bom desempenho, porque as pessoas percebem, por exemplo, que há movimentações, né, que há promoções ocorrendo a partir da avaliação de desempenho. Então, incentiva essas pessoas a também melhorarem. A avaliação de desempenho, já existe vários estudos que comprovam que ela melhora o relacionamento entre líder e equipe, justamente porque ela subsidia o feedback, ou seja, ela é uma ferramenta que facilita a comunicação, porque ela tem que ter um feedback, né? Ela pode estimular que as pessoas sejam mais produtivas a partir do momento que a gente faz reconhecimento por desempenho. E é uma forma da gente conseguir organizar o plano de treinamento. A partir do momento que a gente tem uma avaliação de desempenho pautada em critérios claros, a gente consegue fazer um levantamento de quais são as necessidades de treinamento, tanto de uma pessoa quanto de uma equipe inteira. A avaliação de desempenho, para ela acontecer de forma clara, justa, contínua, ela precisa envolver todas as pessoas dentro da empresa. Eu coloquei aqui como gerente, mas entendam como o gestor de equipe, certo? O gestor da equipe ele tem que participar, porque a responsabilidade dele é avaliar o desempenho dos seus subordinados. Ou seja, o próprio trabalhador ele também é responsável, ele tem que participar do processo de avaliação.
é importante também que ele consiga fazer a sua autoavaliação, né? A partir do momento que ele recebe um feedback do seu gestor, ele também tem que fazer uma autoavaliação. A avaliação ela também contempla os colegas de equipe, porque a gente pode fazer uma avaliação de desempenho que seja individual, mas a gente também pode fazer uma avaliação de desempenho que seja coletiva, ou seja, a gente avalia o desempenho de uma determinada equipe. Então, os pares também fazem parte. E é importante também para o processo de avaliação de desempenho ocorrer de maneira justa, que a gente não tenha só o olhar do gestor sobre o trabalhador, mas que a gente tenha o olhar dos pares, dos colegas, sobre aquele indivíduo. E, obviamente, envolve o RH tanto na montagem, quanto no acompanhamento, quanto no controle desse sistema de avaliação de desempenho. Então, toda a organização precisa fazer parte. Por que é bom fazer a avaliação de desempenho? Ela é bom para o funcionário, porque isso faz com que ele consiga conhecer as regras do jogo, ou seja, ele sabe por que, como e quando ele está sendo avaliado. Facilita com que ele reconheça quais são as expectativas tanto da empresa quanto do seu gestor, quanto ao seu desempenho. Permite que ele identifique seus pontos fortes e pontos fracos e consiga trabalhar na sua melhoria de desempenho. E estimula a maturidade profissional a partir do momento que ele passa a fazer um processo de autoavaliação também. É bom para a área e para as lideranças, porque faz com que o fato de haver uma metodologia, de haver um sistema, de haver uma ferramenta, elimina a subjetividade, ou seja, não vai fazer com que diminuam as questões como é que o chefe pega no meu pé, ele fala desse jeito só porque é comigo, né? Então não tem subjetividade aqui, tem uma ferramenta pautando os critérios. Permite propostas na melhoria do desempenho, ou seja, faz com que as pessoas atuem conjuntamente, né? E para toda a equipe também esclarece se o desempenho está alinhado ao esperado pela organização. Ou seja, de novo, volta lá para quais são os objetivos, quais são as metas daquele setor, daquela equipe, e faz com que seja possível avaliar se todo mundo conjuntamente vai conseguir atingir aqueles objetivos. E para a organização, ele é importante porque permite avaliar, então, o ativo humano, né, o capital humano da empresa, numa perspectiva desde curto até longo prazo. Subsidia a empresa a definir quais são as pessoas que precisam de maior suporte. Se a empresa, por exemplo, tem programas de incentivo à capacitação e formação, a partir da avaliação de desempenho, a gente pode ter critérios mais justos de quem são as pessoas que vão participar desses programas. Pode permitir também a formação de programas de lideranças, então quem são as pessoas que estão mais aptas e preparadas a assumir novos postos de trabalho. E fortalece o processo de gestão de pessoas como um todo, porque demonstra que a empresa realmente tem não só preocupação com as pessoas, mas que tem critérios claramente estabelecidos sobre como que essas pessoas são avaliadas, desenvolvidas e promovidas. Existem alguns erros também possíveis em avaliação de desempenho e que a gente precisa conhecer para que a gente não cometa. Ou seja, o que a gente não pode fazer em avaliação de desempenho? Não adianta fazer a avaliação de desempenho e não fornecer o devido feedback. Só coletar dados e não buscar dar retorno para as pessoas sobre como que elas desempenharam. A gente não pode buscar descobrir erros no sentido de vamos ver quem são as pessoas que estão desempenhando mal, quem são as pessoas que não conhecem os processos. Não é o objetivo, tá? O objetivo tem que ser justamente o contrário. O objetivo de uma avaliação de desempenho é ver quem é que está fazendo mais e melhor. Quem não está conseguindo chegar lá, a gente lança um plano de
treinamento. Não pode servir como método de punição, porque senão as pessoas não vão querer participar. Então, a avaliação de desempenho não serve, não pode ser utilizada como ferramenta para justificar demissões, por exemplo, certo? É importante no feedback ficar claro se a pessoa não está desempenhando e o que ela precisa fazer para atingir o desempenho esperado. Mas não usar esta ferramenta para dizer, tu não vem desempenhando, fizemos aqui uma avaliação, então você está fora do quadro, porque senão começa a gerar insegurança nas pessoas. A gente não pode apenas fazer um monitoramento e não garantir a possibilidade da pessoa se desenvolver. Então, fazer avaliação de desempenho sem possibilitar que as pessoas melhorem o seu desempenho não serve. A empresa tem que atuar conjuntamente com as pessoas. E também a gente não deve buscar ficar identificando características que não tenham associação com as estratégias da organização, com os objetivos do setor. Então, ficar buscando características aleatórias fora do processo, isso é completamente errado. Para a gente, então, concluir o processo de avaliação de desempenho, é importante o feedback, então a gente precisa entender como a gente faz feedbacks, tá? Um feedback, gente, ele precisa ser claro, ele precisa descrever corretamente a situação, a gente precisa informar claramente para a pessoa se algo não está correto, a gente precisa falar como que aquilo afetou o desempenho da área, afetou outra pessoa, afetou outros colegas, oferecer opções e soluções e atuar conjuntamente com essa pessoa para definir um plano claro de melhoria, tá? Feedback, gente, a gente dá em particular, certo? A menos que seja um feedback positivo sobre toda a equipe, aí a gente pode fazer conjuntamente, mas se não, o feedback ele é individual, tá? A gente usa uma técnica para fazer feedback chamada feedback sanduíche, ou seja, a gente começa falando daquilo que é bom. Então, para chamar a pessoa para a conversa, vamos falar do que é bom. Aí a gente traz os objetivos, certo? E aí fala, então, se existe alguma situação que precisa ser melhorada, a gente fala da situação, convida essa pessoa, ou seja, pede a opinião dela, pede que ela traga seus pontos de vista e faz um fechamento falando de novo de bons resultados, ou seja, estabelecendo um plano conjunto, tá? Um feedback de um gestor para um subordinado, né? Então, falar de pontos positivos, tá? Não existe pessoa que não tenha acertos, certo? Se ele não tiver nenhum acerto, ele não deveria nem ter sido contratado, né? Então, se a gente acha que o funcionário ele só está fazendo coisas erradas, então o primeiro problema que a gente tem está na nossa contratação, não na pessoa. Reflitam sobre isso, tá? Então, a gente precisa valorizar o trabalho, define os pontos que precisam ser melhorados de maneira direta, pontual, sem ficar fazendo julgamentos e sem ficar fazendo rodeios, tá? E reforça de novo a importância daquela pessoa para o trabalho da empresa, para o desenvolvimento da estratégia da empresa e traça um plano conjunto. O subordinado também pode oferecer feedback para o gestor, tá? A gente vai, nas próximas técnicas que a gente vai ver, nas próximas aulas de avaliação de desempenho, o subordinado também pode oferecer feedback para o gestor. Claro que envolve nível de maturidade, né? De ambas as partes, mas é super positivo. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que demonstrar que ela está satisfeita em trabalhar naquela empresa, porque senão, né, ela tem duas pernas que podem levar ele para fora dessa empresa, tá, gente? Ninguém é obrigado, né? Então, se vocês vão dar um feedback para um gestor, em primeiro lugar, o quanto que estamos felizes e satisfeitos de trabalhar aqui, tá?
Em segundo lugar, se vocês estão fornecendo um feedback porque vocês acham que está no momento de receber uma promoção ou um aumento, ou porque querem buscar uma nova oportunidade dentro da empresa, tragam informações sobre por que vocês entendem isso, ou seja, como que vocês podem contribuir mais para a empresa. Façam a sua proposta, né? E aí peça o apoio da chefia para colocar suas ideias em prática, ou seja, tenho ideia, por exemplo, tenho ideias, tenho planos, o como que eu posso encaixar os meus objetivos profissionais aqui dentro, tá? Se eventualmente esse gestor é um chefe distante ou vocês não têm muita proximidade, né? Lembro de uma aluna que uma vez ela comentou que o gestor dela ficava em São Paulo e ela trabalhava aqui em Porto Alegre, então não era uma relação assim tão próxima, né? Mas demonstrem-se interessados, ok? Então, destaquem o interesse de vocês em estar mais próximos. Como que vocês podem, então, fortalecer mais essa relação de trabalho? Deixem isso muito claro, né? Que vocês querem ter um papel mais ativo dentro da empresa. Tem outras reuniões, comitês, enfim, que vocês possam participar. E também pode ser concedido feedback para colegas do mesmo nível hierárquico. De novo, gente, isso tem que acontecer no momento adequado, né? Então, antes de sair fornecendo feedback, pensem se o que vocês têm para oferecer é um comentário relevante, tá? Mas fazendo parte, por exemplo, do processo de avaliação de desempenho, fornecer feedback para pessoas do mesmo nível hierárquico, como é que vocês vão conduzir isso, tá? Informem fatos que vocês têm acompanhado do trabalho dessa pessoa. Então, para isso, né, só pode acontecer se vocês realmente participam do trabalho dessa pessoa, tá? Mencionem, então, o que vocês gostariam de compartilhar mais ou valorizem os pontos positivos do trabalho dessa pessoa. Então, estabeleçam um roteiro e pensem por que vocês vão fazer esse feedback, tá? Se existem pontos que vocês acreditam que precisam ser melhorados, também sempre pontuem isso baseados em fatos e dados, certo? Então, deixem muito claro em determinadas situações, tais como, tá? Mas lembrem sempre, vocês estão no mesmo nível hierárquico, ou seja, deixem claro que vocês têm respeito e admiração por esse colega, né? Podem fazer indicação de formações, de capacitações para melhoria, mas deixem claro esse conceito que é para uma melhoria do trabalho da pessoa. Só que, gente, a gente só consegue fornecer feedback se a gente também está pronto para receber feedback. Então, pensem muito sobre isso, tá? A partir do momento que eu me sinto livre para fornecer um feedback, eu também tenho que estar pronto para receber feedback. Como é que a gente recebe feedback, gente? Em primeiro lugar, a gente precisa estar aberto. O que significa estar aberto? Significa que se aquela pessoa dedicou determinado tempo da vida dela para vir pontuar alguma coisa sobre o meu trabalho, significa que de alguma forma isso é importante. Ou porque o meu trabalho impacta no trabalho dela, ou porque ela se importa comigo como profissional. Seja qual for o motivo, é importante. Então, em primeiro lugar, sem defesas. O que significa sem defesas? A gente tem 2 ouvidos e uma boca porque a gente precisa escutar mais e falar menos. Então, se a pessoa se dedicou a falar, escutem e escutem de coração aberto, tá? Antes de sair se defendendo, acolham aquilo, certo? E reflitam, tá? Então, talvez vocês não vão dar nenhum retorno naquele momento. Pensem como aquilo pode melhorar a evolução profissional de vocês.
Em termos, então, gente, de feedback profissional, feedback no trabalho, a gente escuta e leva isso para a razão, certo? É bastante difícil, porque sempre que a gente se sente avaliado, né, a gente tem uma tendência natural de se defender para justificar o que fizemos e para demonstrar os nossos acertos. Então lembrem que isso é porque a gente aprendeu a vida assim. A gente sempre foi avaliado sobre aquilo que a gente acertou até então, né? Mas tudo é processo de avaliação e de melhoria. Quando a gente fala de feedback, de uma avaliação de desempenho, significa sempre que existe a possibilidade de melhorarmos, de sermos maiores e melhores. E a gente só consegue isso construindo conjuntamente. Então, ao receber feedback, acolha, leve, né, para sua razão, reflita sobre aquilo, entenda que se a pessoa se dedicou a fornecer um feedback, de novo, é porque tem importância para ela o que ela está dizendo para vocês. Então, por mais que num primeiro momento a gente possa não entender o motivo, a gente precisa conversar com aquilo mais claramente. E isso, com certeza, nos dá diversas possibilidades de melhorarmos a nossa atuação profissional, e melhorando profissionalmente, a gente também pode se tornar pessoas melhores, certo? Um bom dia para todos e até a nossa próxima aula.